Bom, gente, vamos lá começar, né? 5 minutinhos aí de tolerância, né? Para a gente começar o nosso Recruit Talks de hoje, que tem um tema super importante, né? Sobre Employer Brand e EVP e VP. Vou nem falar mais nada sobre isso, vou deixar para nossa palestrante explicar essas sopas de letrinhas e tudo isso, como está funcionando, né? Para quem não me conhece, eu sou Carol Branco, sou uma das fundadoras aqui da Recruit AI. Esse projeto do Recruit Talks, ele começa em 2020, já fizemos várias sessões com convidados especiais e tudo mais, e hoje esse tema aqui, né, e eu vou fazer esse bate-bola, uma mediação aí com vocês, e vou convidar Patrick, que é o CEO da Recruit AI, o CEO e fundador da Recruit AI, para fazer uma introduçãozinha rápida sobre nosso momento, sobre algumas novidades, deixa que ele se apresente aí, e já eu convido a Vanessa, que também já está aqui para falar sobre o tema tão esperado e o grande objetivo de hoje à noite, da gente falar sobre isso. Patrick, está contigo. Obrigado, Carol. Obrigado a todos e todas que estão aqui. Prazer estar recebendo aqui a Vanessa. Tá voltando aí com... A gente também está voltando com os Recruit Talks agora, né? Foi o que a gente fez ali no iniciozinho ali da pandemia, enfim, todo aquele processo ali de entender o que estava acontecendo. Vamos voltar, né? Fazer mais, trazer mais conteúdo, trazer mais informação relevante aí dentro não só de recursos humanos, mas todos outros processos de RH aqui. Bom, vou estar falando um pouco do que a Recruit AI está fazendo para transformar, ajudar vocês a chegarem a um talento mais rápido, tá? Como é que a gente está transformando isso? Nós somos a nova geração das plataformas de seleção, tá? Que a gente chama de Smart Recruiting, né? Trazer 4 grandes pilares, né? Human First, tecnologia que se adapta às pessoas. A gente fala, isso tem muito a ver com o Employer Branding, né? Isso que a gente vai falar e tem falado bastante. People Analytics integrado, porque a gente entende que pessoas são mais do que currículos, então trazer dados, trazer informações que já estão no mercado, já estão disponíveis para dentro da plataforma, para dentro de uma plataforma, né, de seleção. Muita automação, mas automação inteligente, fazendo você ter liberdade para construir processo de seleção sob medida e trazendo a universidade natural, porque acreditamos muito no valor da diversidade, e quanto maior a diversidade, né, de times, mais fácil encontrar o talento, tá? A Recruit AI é pensada para atrair talentos, então a gente simplifica com inscrições em menos de minutos, a gente respeita, dá feedback a todos os candidatos, traz conteúdo no momento adequado. Então esses feedbacks eles são algo muito importante, porque eles saem com a marca do cliente, né? O cliente ele precisa entender ali que feedback é um momento muito importante do processo seletivo. Trazendo a humanização também, enfim, sendo um processo ágil, leve, simples de usar, fazendo com que sua marca seja percebida ali também com essas qualidades, tá? Mas também, você pode passar, Ingrid, nós trazemos uma experiência que encanta os candidatos, não é só simplificação, entendeu? É um NPS de candidato ali de 90, mais de 92, 92,6, com mais de 2 milhões de candidatos que já passaram por algum processo seletivo na Recruit AI. Tá? Então, isso é muito importante, é uma marca que nos diferencia e que mostra ali o poder de fazer diferente e do poder que o Smart Recruiting tem de transformar esse processo. Tá? Pode passar. E o que a gente traz aqui em primeira mão para vocês? Tá? Primeiro, a chegada de 2 novas pessoas ali fantásticas, que vão tratar ali desse valor intrínseco que é a diversidade, tá? E aí a gente traz a Cris, né? Cristiane Figueiredo, vai ser nossa gerente ali, nossa gestora, nossa head de community, de comunidade, para diversidade e inclusão, tá? Ela vai liderar um processo muito importante, vou falar um pouco mais para vocês do que vai acontecer daqui para frente. E como strategic advisor, ou seja, uma pessoa que vai nos auxiliar a entender e navegar por pelo mundo, né, pelo mundo da diversidade, é a Bárbara Galvão, que é
Head Global de Diversidade, Equidade e Inclusão da Uber. Tá? Ela entra como um advisor estratégico da gente para montar o que a gente chama da nova entrega da Recruit para o mercado. Pode passar. Em primeira mão, a gente está mostrando a vocês aqui algumas das construções que vão fazer a Recruit se diferenciar ainda mais, né, a partir do ano que vem. Nós vamos criar uma comunidade, tá, específica para diversidade e inclusão, exclusiva para clientes Recruit. O que é isso? É prover a conexão das vagas dos nossos clientes com comunidades que tratem ali de diversidade em determinados locais, em determinadas regiões ou com determinado foco, tá? Nós acreditamos muito que com mais diversidade, maior a chance de sucesso das empresas. Então, a gente tem que ter diversidade no início do funil, né? E vamos ser, a partir disso, a única plataforma a criar essas conexões que promovem essa diversidade no processo seletivo dos nossos clientes, tá? Então, algo em primeira mão. Quem quiser saber mais, enfim, é algo em construção, né? A gente está aqui mostrando vocês a primeira vez, estamos muito animados com o que isso pode promover mudança ali para os nossos clientes. Quem quiser saber mais, aí tem os contatos nossos, redes sociais, e-mail, enfim, site. E é um prazer aqui estar recebendo a Van novamente, né? Para falar ali de um assunto aqui tão caro para a gente. E é um prazer estar aqui recebendo todos vocês. Um abraço e boa tarde. Valeu, Patrick. Show de bola. Então, antes de chamar a Van, só alinhando um pouquinho da dinâmica de hoje, né? Falei que ia ser rápido e essa é a nossa introdução. Então, a gente vai, né, pedir aqui começar, né, e pedir que durante o momento que a Van esteja falando, os microfones estejam todos fechados. Se por um acaso o microfone abrir sem querer de alguém, a gente vai multar do lado de cá, tá? E aí, a câmera é opcional, então a gente vai gravar o fórum. Então, se você quiser abrir a sua câmera durante o fórum, quiser abrir a câmera no momento de perguntas, fica à vontade, sabendo que a gente está gravando, que esse vídeo vai ser veiculado depois e tudo mais, então fica aí a escolha. E abrir a câmera é autorização da gente utilizar esse vídeo com a tua imagem depois, né? Então, fica bem à vontade em relação a isso. A gente vai ter um tempo de exposição de mais ou menos 60 minutos. Ao longo desses 60 minutos, vocês podem ir escrevendo aqui no chat, aqui embaixo da tela, né, no canto direito, tem uma caixinha de mensagem, e aí onde vocês podem escrevendo, e pode escrevendo ao longo de todo o papo, da dúvida, ou interagindo entre vocês. Eu vou estar lendo e mediando aqui, e entendendo algumas questões. E aí a gente, no final, né, depois da exposição, a gente vai ter um tempo para tirar dúvida, que é o grande privilégio de quem está no ao vivo, né? Poder interagir com as pessoas que estão falando, com os consultores, a gente trocar ideias e construir juntos. Então, é essa a dinâmica que a gente vai fazer agora. E aí, sim, pode passar. É um prazer enorme estar aqui com a Vanessa. A gente já falou bastante dela aqui, mencionou. Mas a Van é uma profissional, né, da área de gente e gestão, com uma vasta experiência, com alguns anos aí de experiência, sempre multinacional. Ela vai se apresentar um pouco mais, né, mas tem um tempo agora que ela, né, foi colocar o seu propósito em prática e criou a consultoria dela, a Mandaca, que ela vai apresentar um pouquinho, com esse objetivo de conectar talentos, oportunidades, né, propósito, carreira, e cuidar do bem-estar de cada indivíduo dentro dessa temática. Então, uma pessoa que a gente é nossa parceira, que a gente tem uma admiração grande, uma confiança enorme, né? Por isso que o microfone é dela, a apresentação é dela, e ela vai trazer um pouco das ideias e das provocações do que ela acredita, para que a gente, como Recruit AI, como parceiros de Recruit AI, como cliente de Recruit AI, como qualquer outra forma que a gente chegou aqui hoje, que a gente seja provocado. Então, não é a verdade nem de um, nem de outro, são as provocações, uma visão da Mandaca, e a gente abre aí o microfone e a pauta para que Van traga isso para a gente. Então, Van, muito obrigada por aceitar o convite, pelo teu tempo aqui hoje, né, e pode agora contigo. E eu estou gerenciando as perguntas aqui no chat, pessoal. Beleza, Carolzinha. Olá, pessoal, boa noite. Prazer enorme estar aqui falando de coisas legais de se falar, né? Employer Brand, EVP.
E é muito engraçado, porque quando a gente fala sobre Employer Brand, a gente está falando como se fosse um assunto super atual, porque ele acabou sendo, mas ele é bem antiguinho, sabe? Ele é dos anos 90, para vocês terem ideia, né, do negócio. E é muito engraçado como a pandemia fez a gente repensar muitas coisas, e esse tema, né, de marca empregadora, qual é a minha reputação, como é que eu vou realmente lidar com as pessoas, já que eu estou lidando com gente, e lidar com gente, quando eu falo de gente, eu falo de experiência, né? E o EVP também, que também vai no mesmo caminho e está muito interligado, não dá para falar de uma coisa sem falar da outra, que é a história do Employee Value Proposition, né? A minha proposta de valor, o que efetivamente eu quero mostrar que faz sentido para mim como organização, tá? Pode passar, Ingrid, né, que está aí monitorando. Então, falando um pouquinho de mim, antes de entrar realmente no tema, eu sou empreendedora na Mandaca, né, minha empresa, como o Carol falou aí. Mandaca, eu vou depois mostrar no próximo slide, mas vem de Mandacaru mesmo. A ideia é exatamente essa coisa da raiz, gosto muito disso. Nesse momento também, né, formei agora em psicanálise, então agora eu sou psicanalista, né, muito chique, pelo Instituto Lotus. Mas a minha grande veia, sem dúvida, é a gestão de pessoas. A minha história vem sendo construída ao longo desses 20 anos assim, de carreira profissional, muito voltado para a gente, a área de gente. Mesmo estando em manufatura, também atuava sempre com esse viés muito grande por gente. Como eu falei, é gente, tudo é sobre gente, tá? E aí, como a minha veia administradora, vocês vão ver também que das dicas que a gente vai dar quando a gente falar de EVP, elas vão ser dicas muito voltadas para como eu posso fazer essa construção do meu EVP, do meu Employer Brand, fortalecer, construir, se eu não tiver uma estrutura, uma estratégia para isso também, tá? E a minha formação inicial foi quando eu tive a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, foi com a formação técnica em segurança do trabalho, que me ajudou realmente a entrar, abrir as portas, né? E sempre coloco aqui essas fotos, eu brinco dizendo que a minha família é a composição de Luan Santana, eu, você, 2 filhos e um cachorro, então essa é a minha estrutura familiar. São os meus meninos que andam comigo o tempo todo e que estão sempre a incentivar os meus sonhos, tá? Falando da Mandaca, né? Mandaca tem a ver com isso, tem a ver com o meu propósito e fala disso, de ajudar as pessoas e as próprias empresas também, as organizações, né? Porque, como eu falei, tudo é sobre pessoas, a viverem seus propósitos também, tá? Então, eu gosto muito da coisa da identidade, acredito muito na resiliência. A Mandaca traz a questão do florescer, mesmo em ambientes muito difíceis, muito duros, a gente tem o que fazer brotar. A gente tem a capacidade de fazer florescer e de florescer também. Então, é nesse contexto que a gente hoje vai estar entrando e falando como é que a gente vai construir Employer Brand e EVP. Vamos lá. E aí eu trago já a figura, essa figura aí do brócolis, né? Danado é isso, Vanessa. Quer que a gente vai falar de comida aqui nesse negócio? Eu sei que Carol gosta de cozinhar, mas não é o tema, não tem nada a ver com isso. E aí o brócolis eu trago especialmente porque se a gente pensar no brócolis, e eu gostei muito quando eu ouvi essa comparação, a gente cortar um pedacinho do brócolis, a gente ainda consegue ver o todo, mesmo numa parte. E isso é muito forte quando a gente fala sobre construir uma marca, uma reputação, essa força realmente entre RH e marketing que se traduz no Employer Brand, né? Então, é importante que a gente consiga ver nas pessoas. Se eu falo, por exemplo, que tem a ver com a minha proposta de valor, entregar diversidade para as pessoas que estão na minha organização, como é que eu consigo representar a diversidade e nas pessoas que estão lá separadas, individualmente, a gente consiga ver diversidade também nelas. É o pedacinho do brócolis, no final das contas, né? E é bem isso. Então, quando a gente fala disso, da estrutura e pensando na cultura organizacional, a gente vai ver que está tudo amarradinho e tudo tem a ver também com cultura, com aquilo que é valor compartilhado. E, para começar o negócio, a gente tem que dizer, tá, mas qual é o propósito? Por que eu vou fazer Employer Brand? Por que eu vou falar sobre EVP, né? O que é que eu vou entregar de proposta de valor para as pessoas que estão na minha organização? Então, tudo tem que ter um porquê. A gente tem que entender o que é que faz sentido para a minha organização e o que, de fato, eu vou conseguir entregar de valor. Aquilo que não vai ser simplesmente da boca para fora, ou que eu peguei na internet e achei legal, bonito e organizado, fácil de fazer e aplicar. Eu vou entrar para poder conversar e vou falar sobre o que eu acredito. É isso que vai refletir na minha marca empregadora. Aquilo que, para mim, é importante, para as pessoas que estão comigo na minha organização, também vai ser importante, e é isso que, quando as pessoas quiserem falar da minha marca, é disso que elas vão falar.
O propósito vai ter que estar alinhado, vai ter que estar lá projetado em tudo que está compondo aquele meu entorno, tá? Pode passar mais um. Então, antes da gente começar com o Employer Brand, né, a gente tem que dar uns passinhos para trás. O primeiro deles é a gente falar sobre EVP. EVP, vou voltar, né, porque a sopa de letrinhas aí tem várias letrinhas aí. EVP, Employee Value Proposition. Então, qual é a proposta de valor que eu quero entregar para o meu empregado? Esse é o primeiro. Que proposta é essa? Que experiência eu quero dar para quem está dentro comigo da minha organização? O que é que eu quero realmente que eles reflitam e eles vivenciem como experiência que faça sentido para a minha marca e que ele possa estar falando também para as pessoas que estão fora da minha organização de como está isso, como faz sentido para eles, como é bom trabalhar nessa organização. A gente tem Employer Brand lá na outra ponta, mas no meio disso tudo, a gente tem a visão compartilhada, que é a cultura organizacional. Isso precisa estar muito amarrado, tá? Eu não posso falar de Employer Brand, falar de fora, né, projetar para fora, sem antes arrumar a casa. É muito importante que a gente tenha a casa arrumada e a estrutura oferecendo valor também para quem está dentro da minha organização, que são os meus colaboradores. Em compensação, para eu olhar para o mercado e projetar para o mercado e falar para o mercado o que faz sentido para a minha organização, eu tenho que ter uma cultura que suporte tudo isso também. Por quê? Porque cultura tem a ver com valor compartilhado. É aquilo que eu acredito como organização, mas é aquilo que também as pessoas que estão na minha organização acreditam da minha organização, tá? E no meio disso tudo, está aí o EE e o CE, que eu coloquei aí. O que danado é isso, né? Que é exatamente um pouco até do que o Patrick falou lá na frente, que é a história a experiência que a gente pode dar para o empregado, que é o Employee Experience, e para o candidato também. Para aquele que ainda nem entrou na minha organização, mas namora com a minha organização. Sabe aquelas empresas que a gente diz assim, rapaz, eu não conheço ninguém que trabalha nessa organização, não tenho assim ninguém, mas eu tenho, sei lá, uma simpatia por essa empresa, por essa marca. É sobre isso. Então, muitas vezes, as pessoas sequer tiveram oportunidade de estar participando de um processo específico na minha organização, mas ela tem uma boa referência da minha organização. Ela criou, projetou, né, aquilo que eu queria realmente passar como interessante para a minha marca, e ela começou a dizer, essa daqui, se chegasse proposta, eu iria para ela. Então, desde o momento em que eu tenho a oportunidade de fazer um recrutamento e colocar lá no recrutamento a atração da minha vaga e escrevo lá a descrição, isso já vai dizer muito da minha cultura. Isso já vai dizer muito da minha marca. Isso já vai dizer muito de como é que eu funciono. Se eu sou uma empresa mais tradicional e coloco leveza na minha marca, quando chegar lá no processo seletivo e até ao final, eles não vão conseguir enxergar isso, né? Essa leveza toda. Vai dizer, onde foi que as coisas se perderam, né? Mas se você já coloca no próprio processo seletivo, no próprio recrutamento, a leveza que faz conexão com o que a sua organização é de fato, isso já vai falar para o candidato também, sinalizar que faz sentido. Desde o processo de seleção, eles já estão criando uma experiência, uma atmosfera que faz sentido com a realidade dessa organização. Então, muitas vezes, você sequer passou um candidato na vaga, mas ele vai continuar falando bem da tua organização. Pela experiência que você proporcionou, pelo feedback que foi. Eu tenho muitos relatos, inclusive, né? Tenho trabalhado há um tempo já com Recruit com a ferramenta em si, e muitas vezes eu chego para dar feedbacks negativos como consultora para os candidatos, e eles me agradecem de volta, assim, como foi humanizado, como foi boa a experiência, eles relatam essa experiência. Então, é aí que se constrói, desde já, né, a história da marca, realmente o employer brand da gente, né, a reputação que eu quero, o que é que eu quero passar como imagem, do que faz sentido, que visão de mercado eu quero dar da minha empresa. Quando as pessoas olharem para a minha empresa, o que é que eles vão pensar? O que é que vem na mente delas, tá? É sobre isso. Pode passar mais um aí. E aí, se vocês estiverem pensando assim, puxa, Vanessa, mas como é que eu começo a pensar nessa proposta de valor? Aí eu estou dando aqui uma sugestão. Começa pensando pelo porquê, né? Usa o que já tem de ferramenta. Então, eu usei esse Golden Circle aí, que o Simon Sinek, ele coloca, né? Começa sempre pelo porquê. Então, primeira coisa, por quê? O que é que faz sentido? Por que faz sentido essa construção dessa proposta para a tua organização? Esse é o primeiro passo, isso é o que você tem que começar a pensar.
Depois pensa no como. O que é que eu vou realmente demonstrar e o que vai ser percebido das pessoas em relação à minha marca. E como é esse, né? Como é que a gente vai realmente executar isso tudo. E depois a gente pensa no quê? Então, aí você começa a destrinchar mais em atividades, programas, projetos, naquilo que realmente vai fazer sentido. E como é que vai ser feita essa comunicação também. Começa pensando sempre pelo porquê, vai para o como e depois o quê. Essa é uma possibilidade de fazer construção de EVP, se você não souber por onde começar, tá? Vou passar mais um. E aí eu quero trazer, né, quando a gente fala especialmente na proposta de valor, a grande possibilidade, especialmente se você já tem uma estrutura organizacional, é você pensar em ter um time, inclusive, para ajudar você a construir esse EVP, a construir isso. E aí eu trouxe essa música de Titãs, né? Porque eu acho que a grande sacada disso é achar essa interseção. O que é desejo, necessidade e vontade da empresa e o que é desejo, necessidade ou vontade da pessoa colaboradora. Essa interseção é o que vai ser economicamente viável para a tua organização, o que você vai ter tempo naquele timing específico, né, naquela estrutura específica que você tem para poder executar o teu EVP e construir o teu Employer Brand, e o que, de fato, vai ter recurso para que você consiga fazer. Por quê? Porque quando a gente fala hoje, né, acho que mais que nunca, aqui no finalzinho da música, ele diz assim, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. E é bem isso que a gente vê organizações falando em estruturas de felicidade mesmo, né? De busca de felicidade, como é que eu tenho gestores de felicidade, etc., em algumas organizações, pensando mais e cada vez mais, né? E como é que eu posso atrair as pessoas, não simplesmente pela minha remuneração, mas pela estrutura que eu vou ter também para suportar a qualidade de vida dessas pessoas. Como é que elas vão se sentir realizadas também e se sentir engajadas e verem que estão progredindo na sua carreira. Quando a gente olha a carreira, por exemplo, 46% das pessoas em Great Place to Work, né, os melhores lugares para trabalhar, elas falam que escolhem uma estrutura pensando muito em que carreira elas podem ter lá. Qual é a possibilidade de crescimento disso, tá? E aí, eu trouxe aqui outros pontos que é importante para a gente poder pensar. Um slide bem poluidinho mesmo, eu queria trazer como um jogo de xadrez mesmo aqui, só para gerar insights mesmo, de vocês entenderem o que mais a gente pensa quando a gente fala de proposta de valor para o empregado, né? A gente já falou um pouco da questão de remuneração, mas basicamente o que é que a gente pode pensar? Primeiro como eu vou proporcionar uma boa experiência? E aí, quando a gente fala de boa experiência, pensa no ciclo do colaborador. Não é simplesmente na entrada dele, né? Não é só chegar lá e dizer, putz, foi massa chegar aqui, essa empresa é massa, ganhei um kit massa. Mas que experiência, ao longo da jornada dele, você vai estar oferecendo também. Quando ele for pai ou ela for mãe, qual é o tipo de condição que você vai dar para ela poder curtir esse momento? Se acontece de um filho estar doente, uma estrutura muito à parte do normal, vamos dizer assim. Que tipo de experiência a gente vai poder fazer para amenizar esse momento difícil também? Na estrutura de promoção, como é isso? Como é que isso vai ser construído para poder realmente dar a possibilidade das pessoas de vivenciarem uma boa experiência em todo o caminho dela de carreira? Até o momento de desligamento mesmo. Então, uma coisa que pode ser conversada, se a coisa está, olha, eu tenho um plano mais ou menos assim, não faz sentido mais para mim estar aqui, isso também faz parte da jornada e pode ser conversado e montado como experiência de carreira. Hoje a gente tem falado muito em demissão humanizada, que é muito louco, né, juntar essas duas palavras, né, demissão humanizada. Mas, basicamente, se a gente pensar, é o mínimo que se espera, né? A gente, quando foi recrutar, foi lá, feliz da vida, dizer venha, venha, venha. E como é que a gente faz esse momento de desconexão? De dizer, muito obrigada, vamos ver no que a gente pode ajudar, vamos nos estruturar e cada um seguir a sua vida. Como é que a gente permite que isso possa acontecer também de uma forma respeitosa para as pessoas, né? Então, vou só pedir para voltar, que ainda tem umas coisinhas para falar.
Eu estou com a garganta meio ruim, por isso que eu estou bebendo mais água, gente. E aí, quando a gente fala, por exemplo, carreira, né? Conversei um pouco lá e volto a falar. O que é que vocês têm que pensar quando estiver construindo o EVP? Como vai ser a trilha de carreira? O cara vai passar assistente 1, 2, 3 para poder ser um analista júnior? Faz sentido para vocês isso? Como é que eu vou desenvolver o que a gente chama de Power Skills? Que é não só o hard, mas também o soft e a mistura disso tudo, que vai potencializar aquilo que ele é na maneira mais exponencial. Que tipo de trabalho eu vou oferecer para ele? É híbrido? É remoto? Faz sentido ser presencial? Que tipo de trabalho? Ele vai ser mais diretivo, colaborativo, autônomo? Eu consigo dar autonomia para ele tomar decisão? Eu só quero que ele execute realmente aquilo que a gente trouxer como diretriz? Então, tudo isso faz parte do EVP. Isso tudo a gente tem que estar mapeado, como é que a gente vai ofertar a atratividade dessa nossa vaga e do que a nossa empresa acredita, tá? Remuneração. Como é que eu pretendo me posicionar ante o mercado? Eu vou ser uma empresa que eu vou fazer valendo a remuneração, vou botar um valor realmente alto para competir muito com o mercado, para trazer aqueles que realmente possam pagar muito. Faz sentido isso? Ou eu vou fazer uma remuneração que pague muito bem, mas para aqueles que trazem um resultado diferenciado, no PPR diferenciado, PLR diferenciado. Como é que eu vou me posicionar? Na mediana, eu vou ser primeiro quartil, terceiro quartil, numa estrutura de pesquisa salarial. Então, tudo isso faz parte da composição do EVP. Quando a gente fala de benefícios, o que é que faz sentido? Será que faz sentido eu falar de plano de saúde para cônjuges e etc., se a maioria do meu time nem é casado? Ou faz sentido, por exemplo, eu dizer que tem um hotelzinho pet que vai fazer parte do meu pacote, porque a maioria do meu time tem cachorro, por exemplo, né? Então, é um pouco disso, dessa composição, do que é realmente necessidade. E é importante para a gente poder fazer essa estrutura e conversar mais sobre isso, que se tenha um time multidisciplinar, que vocês possam estar convidando pessoas de vários níveis da organização para poder discutir e falar um pouco de que faz sentido realmente para eles, né? Quando a gente fala, por exemplo, de reconhecimento, hoje em dia, se eu quero ter uma pessoa por mais tempo na minha organização, algumas pessoas já devem ter ouvido sobre isso, eu tenho falado de prêmios para tempo de casa. Então, eu dou um 14º salário no ano que o cara faz 5 anos de casa. Eu dou uma premiação de tipo umas férias, né? Para a pessoa a mais, 30 dias a mais, para a pessoa poder curtir por tempo que está aqui com a gente também, porque eu quero manter aquela pessoa mais tempo, que ela fique feliz, possa curtir também. Então, é um pouco de pensar naquilo que vai fazer sentido. Se eu quero remunerar mais por performance, né? Trazer os reconhecimentos mais por isso, dando experiência também, fazendo com que meu funcionário possa viajar, ter a oportunidade de viajar, passar um tempo com a família no resort, que ele nunca teve essa oportunidade. Então, que tipo de experiência eu quero dar em cada momento, em cada cenário, para poder realmente fazer com que o meu EVP faça sentido para aquele público que eu estou focando, tá? Pode passar, Ingrid. Porque, no final das contas, tudo que a gente quer falar, tudo que a gente quer trabalhar, tudo que a gente quer fazer é que as pessoas respondam essa pergunta. Como é trabalhar na sua empresa? EVP e Employer Brand é sobre isso, assim, que as pessoas possam dizer, nossa, é massa trabalhar aqui. Nossa, aqui a gente cresce muito, a gente aprende muito, aqui é muito desafiador, aqui a gente tem qualidade de vida. É sobre essa pergunta que a gente vai responder. O que é Employer Brand e o que é EVP para você, para a sua organização. Tá? Vai passar. E aí, no meio de tudo isso, tem cultura. E aí, quando a gente fala de cultura, eu gosto muito dessa comparação com iceberg, porque cultura tem muito disso, né? A ponta, que é aquilo ali que a gente mais consegue enxergar, que são as metas, as políticas, aquilo que a gente pode mudar, a marca da empresa, são os artefatos, é só a ponta. Mas ela é sustentada por uma estrutura que está lá embaixo, que a gente vê pouquíssimo, mas que é difícil pra caramba, muitas vezes, de mudar. E é que mais impacta. Então, às vezes, eu acho uma vaga massa, a vaga foi maravilhosa, consegui, concorri, mas a cultura organizacional não me sustenta nessa vaga. As pessoas acabam abrindo mão, porque as panelinhas, né, os grupos de influência são muito difíceis. Aqueles aspectos que eu coloco aqui como invisíveis, né, são difíceis de lidar. Eu tenho muitas questões de grupo, atitude, sentimentos, a forma muito engessada. Eu esperava uma coisa mais leve. Então, se vende uma coisa que eu consigo ver no aspecto visível, né, acho massa e tal,
mas a realidade ainda está muito aquém daquilo que eu estou vendendo lá na frente. E é esse o cuidado que eu tenho que ter, porque cultura está aí no meio, são os valores compartilhados, é exatamente essa partezinha aqui que a gente fala, esse limiar entre os 10% que a gente consegue enxergar e os 90% que estão lá por baixo. Por incrível que pareça, esse valor compartilhado é o que a pessoa faz com que o colaborador fale da sua empresa, mesmo ele sendo desligado da empresa, né, tendo saído, sendo demitido, ele vai falar bem mesmo assim, e vai falar de uma forma grata, né, do que passou, do que vivenciou, tá? Então, cultura tem isso, pensar sempre em como é que eu faço essa conexão para que os valores compartilhados não façam com que os meus aspectos visíveis não conversem com os meus aspectos invisíveis. E aí, para a gente fechar um pouco de conceito, quando fala de cultura, a gente fala, né, cultura tem a ver com um conjunto de normas, valores, atitudes, expectativas, mas volto a reforçar, compartilhadas. Esse é o ponto principal. É aquilo que a empresa acredita, mas que quem está lá na ponta como colaborador, ele consegue falar sobre isso também. A voz dele ecoa aquilo que a empresa traz. E não é um eco simplesmente vazio, né? Vivencia, tá certo? Pode passar mais um. E aí vem Employer Brand na história, né? Employer Brand começa pela atratividade, mas não é só isso, porque só atrair não vai me fazer manter no dia a dia da organização. Então, a Employer Brand vai ajudar muito a gente puxar a informação, de trazer realmente atratividade, de fazer com que o meu recrutamento seja tão legal, a experiência seja tão boa, que as pessoas queiram participar, né? Minha vaga seja atrativa, pela cultura organizacional que eu descrevo lá como interessante, pelo tipo de atividade que eu consigo colocar lá na descrição, e pelo que as pessoas falam, inclusive da minha organização, mas a gente sabe que atrair só, né, recrutadores que estão aí me ouvindo, sabe que é duro, é difícil simplesmente atrair. E quando chega lá, quando a realidade não é exatamente aquilo que se vê, a gente não consegue manter as pessoas na organização. E aí vem uma coisa que o pessoal fala muito, né? Employer Brand, ele funciona para manter, atrair e reter, né? Usa essa palavra reter. Eu gosto muito mais de atrair e engajar, porque reter simplesmente não vai adiantar. Às vezes a gente fica com pessoas que não estão muito afim, não estão muito na vibe da própria organização. Então é importante que a gente tenha, sim, a atração, mas tenha muita política, muita estrutura que possibilite, muitos programas, muitos projetos que possibilitem engajamento. O dia a dia da cultura reflita engajamento, tá? Porque aí sim, engajamento vai refletir em retenção. Mas quando a gente fala especificamente, simplesmente no reter, isso não vai muito para frente. Isso só vai ser realmente forte e manter-se se realmente a gente tiver uma cultura que suporte, tá? E aqui eu trouxe algumas sugestões de focos, né, que a gente pode ter quando for montar um Employer Brand. Então, estou montando um Employer Brand, a gente já começou lá falando, tá, mas como é que eu começo? Começa perguntando por que você quer montar, para depois pensar no como e depois o quê. E, como pilares, a gente pode definir o pilar que faz mais sentido de acordo com a necessidade da gente, de forma geral. Então, não tem problema isso aqui ser agrupado, ter um pouco mais de focos, mas foco é foco. Se a gente botar 10, já não consegue ser foco, né, gente? Então, é importante eu tentei juntar aqui em pelo menos 4. Se a gente quiser agrupar cultura com ambiente de trabalho, faz sentido, faz. Mas depende do que você quer abordar em cada um. Quando a gente fala de cultura, o que é que eu estou trazendo aqui, né? Quando vocês forem pensar em sugestão de foco para poder estruturar o Employer Brand e trazer EVP. Cultura, tá. Qual é o meu tipo de cultura? Eu vou falar que a minha cultura é uma cultura de processos, porque para a minha organização é importante manter estruturas, montar procedimento, botar fluxos e tal. Isso é importante para a minha organização. Ou a minha cultura realmente é de pessoas?
Porque se eu digo que a minha cultura, por exemplo, ela está baseada em processos, mas toda vez que vem um cliente e pede uma coisa diferente e eu abro a sessão, talvez não seja uma cultura de processos. E aí as pessoas que estão lá e estão comprando a cultura de processos porque gostam desse tipo de cultura, vão ficar frustradas, porque toda vez tem exceção, toda vez a gente tem que... o fluxo, o processo, ele nunca acontece. Então, tem que entender. Não, a minha cultura é baseada em pessoas, beleza. Então, se é relacionamento, em algum momento, quando o cliente pedir, realmente eu vou abrir, porque o que faz sentido para mim, realmente, é o desejo do cliente. Eu estou estruturando minha empresa e minha cultura na flexibilidade de atender o meu cliente. Ok. Não, minha cultura é uma cultura muito forte em resultado. Então, se é uma cultura forte em resultado, como é que eu vou estruturar programas para poder estruturar minha cultura para falar de resultados o tempo todo? A gente tem que ter na ponta da língua quais são os objetivos, quais são as metas, como estão os objetivos e as metas da sua área também. Então, eu tenho que estruturar minha cultura de acordo com aquilo que eu quero realmente projetar nela, tá? Remuneração e benefícios. Eu botei junto, porque acabam sendo muito complementares, se a gente pensar, né? O salário, o benefício está dentro disso, da própria remuneração. Então, como é que a gente vai pensar e desenhar uma remuneração e benefício que faça sentido para quem está na ponta? Pensando tanto nas coisas mais tradicionais, mas especialmente em como você pode se diferenciar dos demais. Porque hoje em dia, quando a gente abre, assim, o que se espera, né? Quando a gente participa, abre vaga, ter o salário, beleza, ter plano de saúde, né, algum seguro de vida ou plano odontológico e tal, isso é o que a gente vê na maioria. E no que realmente a tua empresa vai se destacar? No que é que quando o cara for olhar e fazer a comparação entre o que faz sentido para ele poder escolher a tua empresa e não a do concorrente, ou não ficar onde está, por exemplo, ele escolha querer fazer esse movimento de sair da empresa dele para ir para a tua, na empresa atual dele para ir para a tua. Então, no que é que você quer realmente se destacar? Eu quero ter, como eu falei, um posicionamento de PLR no terceiro quartil, super agressivo. Então, provavelmente, minha cultura está falando de resultados. Para poder ter um PLR alto, eu estou dizendo para as pessoas que aqueles que realmente conseguirem fazer entregas excepcionais vão ser remunerados de forma excepcional no extra, né, no valor extra. Então, é disso que a gente vai falar aqui. O que é que faz sentido para a tua organização, o que é que está dentro das tuas condições também, que também não adianta você colocar uma estrutura que, vou botar um plano de saúde, etc. Putz, mês que vem, ano que vem, a gente não consegue sustentar isso. É ruim, não dá para a gente cortar benefício depois que já anunciou. Então, faz os cálculos direitinho para poder ver o que faz sentido para você. Ambiente de trabalho, e aí ambiente de trabalho é aquela coisa, né? Não adianta botar adesivos lindos, maravilhosos, puffs, cores e ambiente descolado, descontraído, se isso não for a cara do teu ambiente. Se as pessoas chegarem lá e não se sentirem à vontade de sentar no puff, de ficar à vontade na piscina e etc., de bolinha e etc., né? Então, esse ambiente de trabalho, ele tem que conversar com o que faz sentido também para você. É importante ter um ambiente de trabalho descontraído, mas se a cultura também for assim, porque se a cultura não for dessas, descontraída, relaxante, descolada, for mais tensa, as pessoas não vão usar aquele ambiente. E carreira. Carreira muito pelo que eu já comentei, né? As pessoas buscam crescimento, é natural do ser humano buscar mudança. Então, o que é que eu posso ofertar? O que é que vai fazer sentido para as pessoas que estão na minha organização? Como é que eu vou desenvolvê-las, né? Quando eu falo de carreira, aí pode entrar também a parte de treinamento e desenvolvimento, para as pessoas poderem entender que, para eu crescer, para eu me tornar gestor, para me tornar líder ou um especialista, qual é o caminho que eu vou seguir para isso? E como é que eu vou ser remunerado também por isso, né? Veja como tudo está conectando, né? Nada é sozinho, tudo tem que ter realmente uma conexão, tá? Bem nessa linha aqui, e aqui são algumas sugestões de foco que vocês podem dar quando forem construir a VP também. E aqui, como eu falei, sou administradora, gente. Administrador gosta de PDCA. Então, eu trouxe aqui uma forma bem prática, assim, para poder vocês, num slide só, conseguirem pensar, estruturando, e rascunhando, e construindo mesmo, assim, o employer brand da sua empresa, tá?
Então, eu vou falar um pouquinho dos passos, que é no racional PDCA também, né, de planejar, executar, né, que é o do fazer, checar e agir, o action. O agir ou revisar, tá? Então, numa ordem lógica aqui. Vamos seguir aqui como se fosse uma ordem mesmo aqui, 1 a 7. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é identificar o público-alvo. Nossa, Vanessa, público-alvo sempre do mesmo jeito que a gente tem um cliente ideal, né? O nosso público-alvo, para a gente pensar em que tipo de colaborador, eu também tenho colaboradores, o perfil ideal para mim. Então, se eu estou numa pegada muito mais tecnológica, muito mais digital e tal, que tipo de colaborador faz sentido eu atrair e faz sentido ter na minha organização também? É nisso que eu tenho que pensar para poder construir também a minha estrutura de AVP, tá? E de Employer Brand. Fazer análise de cenário interno e externo. Que aí é um outro ponto. Primeira coisa que eu vou fazer, não vou simplesmente dizer, eu vou fazer um desenho aqui, vou projetar, vou botar para fora isso, todo mundo, vou fazer um marketing danado. Não. Tenho que olhar primeiro o que é que tem dentro. Onde é que estão os meus gaps, inclusive, né? Onde é que estão minhas fragilidades para não poder sustentar aquilo que eu vou colocar para as pessoas lá fora. Então, faz primeiro o cenário de interno e externo. Entender o que é que eu estou passando aqui por dentro, fazer pesquisa de clima, eu daqui a pouco dou as diquinhas para isso também. Mas entenda o que é que está rolando internamente para poder pensar também no cenário externo, tá? Depois, definir quais são os seus objetivos como marca empregadora. Então, beleza, história do propósito que eu falei lá. Então, beleza, qual é o meu propósito? O que é que vai ser, como eu quero ser conhecida? Qual a visão que eu quero que tenham da minha marca quando eu for para o mercado? O que é que as pessoas vão pensar e olhar e associar quando pensarem na minha marca? Então, é disso. As pessoas vão estar lá trazendo esses pontos. Montar o seu EVP, que é a história, né? Não adianta eu vender para fora se eu não tiver a estrutura de dentro montada. Então, montar aqui o que é que faz sentido do teu EVP, do Employee Value Proposition. O que é a proposta de valor para o teu colaborador antes de pensar para fora. Depois você vai definir qual vai ser a comunicação, o plano de comunicação para tudo isso, como é que você vai planejar fazer essa estrutura toda dentro da tua organização e como é que você vai projetar isso também para fora. Começar a realizar as ações programadas, porque senão tudo vai ser só sonho, não vai ser realidade. E é importante que algumas ações já tenham começado a sair do papel, quando a gente começou a estruturar esse racional. E monitorar resultado. No final das contas, assim, não dá para pensar em fazer um monte de coisa sem base em números. Quais vão ser os indicadores, tá? E aí eu vou projetar agora aqui, falando de cada partezinha aqui, só para vocês entenderem, né? Então, no planejar, o que é que eu posso usar como técnica e ferramenta para poder fazer acontecer o meu planejamento de um employer brand, né? De como é que eu vou montar a minha estrutura de marca empregadora. Primeiro, pesquisar, entender, né? Como é que eu sou vista interna e externamente? Então, eu posso fazer algumas pesquisas. Na execução, eu coloco, inclusive, pesquisa de clima, para poder entender como é isso. Pensar, né? A história do público-alvo. Quem eu quero atrair? Qual é o perfil desse público que faz sentido para a minha organização e que faz sentido para eu realmente gerar atração disso, tá? Depois eu tenho que pensar, como eu vou atrair? Então, um público que é mais digital, ele vai estar mais nas universidades tradicionais ou talvez não. Então, é isso que a gente vai ver, vai estar mapeando, tá bom. Talvez não faça muito sentido pensar que esse público vai sair das universidades mais tradicionais, por exemplo. Talvez eu tenha que pensar em outras faculdades, em universidades mais alternativas, que têm uma pegada mais digital, mais tecnológica e tal, porque é daí que vai realmente gerar público que eu preciso para poder fazer a minha estratégia acontecer, tá? Pensar, como é que eu vou engajar? Então, tanto engajar as pessoas nessa construção do próprio EVP, de quem está dentro, para poder dar opinião, para poder fazer realmente essa construção, como de puxar pessoas para poder estar na minha organização. Então, eu posso fazer, como parte das ações lá na frente, posso fazer trabalhos de portas abertas, né, de fazer visitas técnicas, fazer workshops abertos ao público, para as pessoas poderem começar a conhecer minha organização, entender minha história e projetando isso para fora, conversando com as pessoas, explicando o que é que viram nesse momento, o que foi legal nessa visita e etc, tá? Para daí eu começar a ver como é que eu quero ser percebida também, né? A história de, o que é que vai fazer sentido, uma vez que eu já comecei a abrir as portas para a minha organização, como é que eu estou sendo percebida?
e a história da proposta de valor, né, que eu falei lá. E aí eu trouxe dois exemplos aqui de técnicas que vocês podem usar para poder fazer isso. SWOT, basicamente, né, que eu consigo mapear tanto o meu foco interno quanto externo, ou qual é a minha fraqueza, qual é a minha fortaleza, quais são as oportunidades, quais são as ameaças. Isso é importante ter esse mapeamento para a gente poder definir a estratégia. Ou uma coisa mais moderninha, né, tipo design thinking, um mapa de empatia, onde eu consiga colocar essa persona de qual é o meu cliente, meu colaborador ideal, vamos dizer assim, e aí eu começo a projetar, né, o que é que ele vê, o que é que ele fala, o que é que ele ouve, como é isso, quais são as dores dele, como é que eu posso reduzir ou minimizar ou zerar, né, essa dor aqui dele, o que é que eu posso entregar realmente como valor para isso, como proposta para ele, tá? Essa é uma boa técnica para poder utilizar também nesse momento de planejamento. Na parte de execução, você vai estar montando o teu plano de EVP. A história que eu falei, não vamos falar de fora sem a gente ter construído de dentro. Então, a gente vai construir o EVP, e aí você pode usar, né, nessa parte do fazer, pesquisa de clima. Hoje em dia tem muitas estruturas, né? Eu até coloquei aqui o Kiltree, que é uma das ferramentas que tem também pesquisa de clima. Você pode fazer um forms mesmo no próprio Google, né? Fazer um form simples, mas que fique bonitinho, organizado, que tenha os pontos que você gostaria de checar nessa pesquisa. Você pode pensar no racional do endomarketing. O que é que o endomarketing está fazendo, ou se não tem endomarketing, estrutura, né, de como é que eu vendo as coisas internamente, como é que eu posso construir isso também. Posso conversar com a galera do marketing para entender como é essa projeção dela também para fora. Posso pensar na própria estrutura hoje, que também se fala muito de ESG, para poder fazer essa execução. Então, no final eu dou umas dicas também das ODS e tal. Então, assim, como é que eu posso pensar no ambiente, no social e nas minhas governanças, o que faz sentido ter como estrutura para poder fazer o meu employer brand ter uma base sólida mesmo. E posso fazer NPS, né? O Patrick falou de NPS especificamente, que é o Net Promoter Score, né? Aquela pontuação que basicamente numa única pergunta, né? Como você indicaria esta empresa para seu amigo para trabalhar, né? E aí as pontuações que são 9 e 10, a gente entende como promotores da marca, aqueles que realmente acreditam, que vão falar bem, etc. Né? 7 e 8 são aqueles que são neutros, e abaixo disso são os detratores, aqueles que vão falar mal. Quando tiver a oportunidade de falar, vai entrar falando mal ou não defendendo, no final das contas. Então, você pode fazer a mesma coisa para o teu colaborador, esse aí ser de employee, né? De colaborador. E a gente pode usar aqui, para poder fazer um pouco da gestão, Trello, o Asana também, né? Lista lá tudo quanto é atividade, joga lá para o backlog, vai fazendo a projeção do caminho para ver o que está sendo executado, tá? Para poder fazer o progresso disso. Depois disso, começou a fazer as coisas, vamos checar. E aí, né, aplicamos lá NPS. Como é que está esse NPS? O que foi que as pessoas falaram? Como é que está a nossa pontuação? A gente zerou, a gente ficou pontuado positivo, a gente ficou pontuado negativo, né? Porque NPS pode ser 0, porque detrator, ele entra na conta valendo e pode, inclusive, negativar a pesquisa, tá? Então, é esse tipo de ação que você tem que checar de como é que está esse cenário para poder fazer. Na pesquisa de clima, o que foi que pegou? Foi comunicação, foi liderança, né? Geralmente são esses temas que pegam um pouco. Foi benefícios, remuneração. Então, o que é que as pessoas sugerem de melhoria para poder fazer essa entrega e desenhar programas e desenhar projetos que façam sentido para a gente poder melhorar nesses pontos, né? Atratividade de vaga. Quando eu abro uma vaga, as pessoas se inscrevem ou as minhas vagas ficam lá sambando porque não tem atratividade, não tem muito interesse pela minha organização. O meu esforço é muito grande para poder fazer essa divulgação, porque se eu não tiver esse esforço todo, as pessoas não se inscrevem na minha vaga. Então, esses são pontos, e isso aí pode se tornar indicador, inclusive, para a gente poder ter esse monitoramento do o que acontecia antes de eu ter o Employer Brand, o EVP estabelecido, e depois ir monitorando como é esse avançar, né? Conversão em admissões, beleza. Tenho conseguido realmente converter aquele número de pessoas nas admissões no perfil que eu falei, assim, de pessoas que eu quero, eu acabo baixando a régua, porque o negócio não está muito bom e eu não vou conseguir, né? Então, é um pouco disso que a gente tem que pensar, assim, essa conversão para o perfil que eu defini como o ideal, o público-alvo realmente da minha estrutura.
Rotatividade. As pessoas entram e com pouco tempo saem, não passam nem o período de experiência, já pedem para ir embora. Então, é um sinal de que a gente precisa realmente fazer ajuste e entender que talvez esse público-alvo ainda não esteja conversando com a cultura organizacional, a ponto de sustentar e engajar as pessoas para elas quererem construir uma carreira mais sólida na tua organização. E promoções também. Esse é um ponto importante também para a gente poder ter como possibilidade de checar. E aí eu botei 2 itens, né? Como é que a gente faz isso? People Analytics, então analisando os números realmente voltados para as pessoas, até para a gente poder entender tendências mesmo, né? O que é que está sendo tendência? Estão conseguindo converter os estagiários que eu estou recrutando, né? Eles depois se tornam analistas, como é que eu estou planejando isso também? A gente tem essa possibilidade com os indicadores, ou fazer análise mesmo dos dados, né? Entender o que está indo bem e o que não está indo bem, para poder ir ajustando. E, por fim, a parte de agir e revisar. Então, no agir e revisar, a gente tem que parar e pensar no que está indo bem, o que precisa ser corrigido e o que precisa ser melhorado, né? Pode ser melhorado. Aquilo ali, putz, está bom, mas eu acho que ainda pode ser melhor. E aí eu citei aqui a técnica, né? Que bom, que tal, que pena. Não sei se vocês conhecem, mas é uma maneira mais leve, inclusive, da gente falar um pouco disso, né? Puxa, o que está indo bem? Que tal? É assim, tá bom, mas eu acho que ainda pode botar uma cerejinha aqui para melhorar mais, né? E que pena é aquilo que realmente a gente precisa estar ajustando, né? São algumas técnicas aqui, e eu acho que com esse slide ele é bem fácil para poder ter essa visão do EVP, do Employer Brand, junto com o EVP, ele fazendo rodar, no final das contas, tá? Pode passar mais um. E aí, uma outra sugestão, que se porventura tiver mais difícil, né, para as pessoas poderem, Vanessa, mas assim, está muito difícil, não dá para ainda estruturar desse jeito e tal. Então, uma sugestão, por exemplo, começa pelas ODSs. Define aí 2 ou 3 que fazem muito sentido com o teu negócio, com aquilo que realmente vocês estão planejando e fazendo no dia a dia, e diz, beleza, vamos começar com essa, dizendo que pelo menos isso aqui a gente tem feito para poder ajudar no desenvolvimento sustentável, a gente está engajado com essas causas também, e a partir de então, e você ir amadurecendo até que você consiga construir realmente um employer brand mais aprofundado, mais engajado, né? Pega 2 temas aqui, igualdade de gênero, educação de qualidade, e aí começa a trabalhar esses 2 temas com grupos focais, e aí você consegue já pelo menos ir desenvolvendo alguma coisa para depois conectar com o teu employer brand e com o teu EVP lá na frente também, tá? Pode passar mais uma. E aí, uma outra sugestão, que na verdade é assim, né? Às vezes, o que acaba acontecendo? Quando a pessoa monta a estrutura toda do Employer Brand e de EVP, ela quer checar como é que ela está, né? Se realmente a coisa está sendo validada. Então, tem muita opção também. A gente pode pensar em, tá bom, então eu quero agora participar de pesquisas de mercado, porque eu quero me destacar e ser uma empresa carreira dos sonhos do pessoal, né? Não, eu quero ser muito atrativo para jovens, então nas pesquisas lá da Companhia de Talentos, eu quero que minha empresa esteja lá. Então, como é que eu vou fazer isso acontecer? E aí, assim, quando a gente pensa em employer brand, especialmente para empresas menores, Companhia de Talentos não vai ser a realidade. Mas o que é que aqui em Pernambuco de destaque, né? Destaque em agentes integrador de estágio, empresas que realmente, né? Ou associações, como é que eu consigo me destacar? Ou eu posso pensar em premiações e reconhecimento. Um que é muito forte, assim, o GPTW, por exemplo, né? É um dos que é muito forte. Você facilmente, os recrutadores devem saber disso, quando as pessoas candidatos geralmente fazem essa menção. Eu vi que a empresa GPTW ainda tem uma força muito grande, mas é aquela coisa, volto a falar, mais do que ter o título, é ter a vivência, né? Porque é importante a gente fazer com que isso seja falado e refletido pelas pessoas que estão lá. Ou empresa cidadã, ou ter uma certificação, empresa amiga da criança. Às vezes as pessoas querem selo mesmo para botar no produto, quando é um produto, né, para validar um serviço, e que a empresa tem uma conexão com o meio ambiente, por exemplo. Então, há também essa possibilidade de fazer essas conexões e poder ir atrás para poder validar um pouco do que você tem feito como estratégia de Employer Brand e EVP, tá? Vou passar mais uma.
E aí, como eu falei, né, esse começo de Employer Brand, quando a gente fala de Employer Brand, ele é a conexão do RH, mas com o marketing. Quem não é visto não é lembrado. Então, precisa ter uma estratégia forte de marketing para poder estar ajudando e traduzindo e fazendo a coisa acontecer. Às vezes a gente tem iniciativas ótimas. Eu vejo muitas organizações, né, menores, inclusive, com iniciativas maravilhosas, que elas reverberam e projetam muito pouco isso. Então, é importante a gente ter uma galerinha de marketing aí danada, virada, boa, que consiga projetar e ajudar a falar do que vocês estão fazendo. Porque quem não é visto não é lembrado. E das primeiras coisas, pelo menos uma referência da pessoa dizer assim, eu sei que empresa é essa, já ouvi falar. Então, esse já ouvi falar, ele é muito rico para as organizações. Esse ouvir falar já é um primeiro sinal de que alguma coisa você está conseguindo refletir para a organização, para as pessoas, para os colaboradores, para as outras empresas, você começar a ser falado, pelo menos, tá? Pode passar mais uma. E aí, para fechar, precisa saber comunicar tudo isso que você fez. Não adianta também gastar uma energia absurda pensando nessa estrutura, montando essa estratégia, sem você saber comunicar e divulgar tudo que está rolando, tudo que você conseguiu projetar. E aí, assim, o que é que fortalece muito quando a gente fala de organizações? Prova social, as pessoas falarem, né? A galera do Recruit também botou aí, né? Um senhor de 59 anos projetando na experiência, essa fala da prova social. São os colaboradores postando em suas redes sociais, fazendo questão de projetar aquilo lá, né? Que vai muito além do kit de boas-vindas, que vai muito além do presente, da folga do aniversário, do day off. Ele dizer que assim, ele gosta daquilo, está vivenciando bem a tua cultura. Essa cultura é uma cultura que eu valido. É isso que reflete quando há uma postagem, seja de um colaborador numa rede social para falar de alguma coisa, de alguma evento, de dizer, olha o que está rolando na minha organização. Isso é muito falou para o teu colaborador, está fazendo sentido para ele, né? E saber comunicar tudo isso é primordial. Pode passar mais um. E aí aqui eu trouxe só alguns livros, alguns pontos assim, para pesquisa mesmo, referências de pesquisa. Essa moça aqui, ela é muito engraçada, ela fala bem assim, employer brand, meio que assim, isso é um employer brand, né? É meio que o que não é employer brand. Mas de forma geral, o que é importante? Atratividade simplesmente não é employer brand. E o importante de entender o que é employer brand é dizer que ele é muito mais profundo do que simplesmente uma ação pontual que você posta numa rede social e que mantém, né? E que aquilo às vezes até viraliza. Não é só aquilo. É o que está por trás daquilo, no final das contas, né? É o que sustenta isso que foi projetado e o que sustenta todas as demais ações que vão ser projetadas e que as pessoas vão querer estar compartilhando, tá? E aí, como eu falei, eu trouxe aqui alguns outros também, porque as coisas acabam ficando, não dá para falar de forma desconectada. A gente tem Employee Experience, né, que é como EVP, faz muito sentido. Qual é o ciclo, a jornada do colaborador que faz sentido para a minha organização? Como é que eu faço isso e conecto com a gestão de pessoas e com a minha cultura organizacional? Que é o que traz esse livro aqui do Madruga. Esse Value Proposition Design, ele é muito bem avaliado, né? Mais de 400 avaliações eu vi numa das pesquisas que eu fiz, e ele muito bem avaliado, as pessoas falam muito bem que é fácil aplicar, tá? Aqui também fala sobre Employer Brand, esse aqui, e esse aqui mais um que fala sobre a experiência do colaborador, porque, como eu falei, tudo sobre pessoas, tudo, falou de pessoas é falar de experiência mesmo, tá bom? Era isso que eu tinha para hoje, para a gente conversar, e agora eu abro para a gente poder conversar mais, para poder, quem tiver alguma sugestão, alguma opinião, uma pergunta, pode ficar à vontade para a gente falar, né? E aí, assim, só para vocês entenderem a dimensão do que é Employer Brand hoje, ela recebe mais de 400 mil pesquisas no Google por ano, essa palavra.
Então, as pessoas realmente estão bem interessadas em entender o que é e como é que faz isso acontecer, no final das contas, né? E a ideia era hoje falar não de marcas, de quem já faz e etc., mas falar de como vocês podem fazer na prática mesmo, tá? Espero que tenha ajudado de alguma forma. Boa, Van. É incrível. Compartilha aí com a opinião de Nara, que foi massa. Acho que foi muito prático, né? Bom quando a gente entra num papo onde a gente consegue aterrissar, né, alguns assuntos. Então, bem bacana. O pessoal tá mais caladinho aqui nas perguntas. Mas, enfim, ficou muito prático. Eu gostei muito do plano de ação do PDCA como uma boa administradora. Gosto disso ali, né? Mas eu queria, assim, que tu desse um comentário do que tu estás vendo, tua opinião como consultor, o que tu estás vendo de movimento do mercado, porque, como você disse, não é um conceito novo, né? Então, por que explodiu? E explodiu porque caiu a ficha que dá resultado, então explora mais isso, por favor, na tua opinião. E como é que tu tá vendo a relação moda, né? Pegar alguns pilares ali que fazem mais barulho e esquecer de outros que são tão importantes. Então, como é que a gente balanceia todos eles? Como é que a gente traz Maslow para os pilares aí de EVP, né? Então, comenta mais um pouquinho sobre isso, porque às vezes eu fico com a sensação também que as pessoas esquecem de falar dos pilares mais duros, né? E é uma composição, tem que andar junto. Não sei se tu tá me ouvindo, tua internet estava dando uma falhadinha e tua imagem congelou. Então, estás aí ou caísse? Qualquer coisa, tu fecha a câmera para ficar um pouquinho melhor. Muito a história. Tá, dá para ouvir? Posso falar? Você estava falando mais alguma coisa, Carol? Não, a gente tá com um delayzinho e eu acho que é a tua internet. Vou fechar minha câmera aqui para melhorar. Tá bom, beleza. Então, falando um pouquinho desse cenário, né, desse momento, de forma geral, aí eu vou trazer uma fala mais de psicanalítica do negócio, né? Eu acho que as pessoas ainda não têm muita noção do reflexo da pandemia na saúde mental. Eu acho que ainda é pouco o que a gente vê de reflexo hoje, tá? A coisa é muito mais profunda e é muito mais mas de repensar mesmo alguns valores. No final das contas, eu acho que a pandemia trouxe muito isso. E é não digo nesta onda especificamente, mas é neste tema que eu acho que as pessoas precisam se aprofundar mais. É nisso que eu acredito. Eles ainda estão muito voltados vou postar o kit de boas-vindas, que foi lindo, uma gracinha, e é massa, e etc. Quando, na verdade, as coisas são muito mais profundas do que o kit de boas-vindas, né? E a gente hoje fala... Alguém falou, né? A pandemia reforçou essa questão da importância do conceito. Eu tenho essa sensação que reforçou de uma forma mais na surdina, tá? Mais empurrado, no final das contas. E as pessoas, em alguns momentos, ainda não entenderam a profundidade dele. Esse é o ponto só. Porque é muito legal receber um kit de boas-vindas. Eu gosto disso porque é o que a gente mais vê das postagens das pessoas, né? Quando mudam de empresa, é mostrar o kit. E trago isso muito forte, que tem sido muito comum nas nossas páginas de LinkedIn, isso. Mas isso é só uma coisa. É uma coisa que as pessoas acabam até repetindo como moda. Mas o que é um kit de boas-vindas, né? Imagina você chegar no teu primeiro dia e ser extremamente acolhido por uma pessoa e te entregar esse kit. É diferente, no final das contas. Dá um movimento diferente, de acolhida mesmo, né? E aí eu vou trazer uma experiência que o Carol compartilhou comigo, logo que chegou, assim. Eles, Vanessa... Eu, assim, Patrick estava lá, a gente conversando, não sei o quê. No outro dia, ele já me trouxe na conversa um crachá com a camisa da Recrute Aí e tal. Veja, isso é dizer assim, eu quero que você faça parte desse meu time mesmo, né? Você se sente diferente, especial nesse ponto. Isso é uma acolhida, é diferente de eu simplesmente chegar e te dar, né? De eu deixar na tua mesa simplesmente. Não, é diferente. Então, acho que tem a pandemia trouxe muita discussão
em outros pilares, o pilar de ambiente de trabalho, que eu acredito que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, porque especialmente a coisa do híbrido, presencial e remoto ainda é muito confuso. As pessoas, na primeira oportunidade, que disse, tranquilo, pode trazer o povo, mandou todo mundo que trabalhou há quase um ano e trabalhou bem, entregou resultado do remoto para o presencial. Será que isso faz sentido? Assim? Será que tudo precisa ser desse jeito? Ou será que faltou a habilidade da gente, como líder, por exemplo, de conseguir medir resultados e manter a interação, o engajamento das pessoas no híbrido? Essa é uma das minhas opiniões, assim, né? Será que faz sentido tudo presencial realmente? Esse é um dos pontos que eu acho que ambiente, por exemplo, é um que a gente precisa se aprofundar um pouco mais para poder entender o que faz sentido. Cultura da saúde mental, ela está sendo agora começada a ser falada. A gente vê agora um movimento disso, inclusive de benefícios voltados para a saúde mental, para ajudar nas terapias. Teve muita gente, se a gente pensar no contexto de uma forma geral, às vezes a gente tira o recorte do que aconteceu com as pessoas pelo que aconteceu comigo, que não fiquei com Covid, que não tive pessoas da família que faleceram, mas o contexto de outras pessoas foi muito pesado nesse sentido. Teve gente que perdeu a família, né, os senhorzinhos, né, o avô, o tio e tal. É muito duro isso, viver esses lutos. Então, acho que a saúde mental ela ainda precisa entrar mais forte, por exemplo, como um dos pilares que, para mim, faz muito sentido agora, com a história da pandemia, né? Esse alerta vai se refletir mais para frente com benefícios. Esse é um dos pontos. A moda é muito por isso, assim, porque agora todo mundo fala, todo mundo vê, todo mundo fala de employer brand, né? Como é que eu vou ser uma marca empregadora? Engraçado que no contraponto disso tudo, muitas pessoas devem ter visto muito post no LinkedIn também, de gente voltando de licença maternidade, sendo desligada, né? E gera uma repercussão muito negativa esse tipo de movimento. Como é que eu digo que estou lá, incentivo e etc., né? Que é muito bom, a gente respeita, a gente quer a mulher no time e tal, mas não sei lidar com a gravidez, que faz parte da estrutura e do fluxo da jornada da colaboradora. Pode fazer parte disso, né? Como é que eu lido com isso como sendo líder? Isso são aprendizados que a gente ainda está amadurecendo nesse tempo e que ainda vão vir, né? Vão melhorar bastante, eu espero. Massa, Van, assim, super obrigada de novo. Acho que esse tema rende muita conversa, muita conversa. Eu acho que alguns pontos que eu fui tomando nota aqui da tua fala, né, é que não importa o tamanho da empresa, né, toda empresa precisa de pessoas para chegar nos seus resultados. Então, acho que esse é a partida. Todo mundo tem que entender isso, que pessoas que estão no lugar onde elas gostariam de estar, né, que entendem que o melhor está sendo feito ali dentro, ela gera resultados, né? Então, a gente não pode esquecer que todo mundo precisa de gente. É o principal recurso, né, que a gente tem ali para fazer as coisas acontecerem. Então, tem que começar, né? Então, passando nesses pilares, o que é que está ao alcance da tua empresa, da tua gestão e do teu objetivo? Então, tem que começar. Né? Você deu exemplos de uma descrição de cargo. Se eu não tenho cuidado ao fazer uma publicação de uma vaga, né, quais pessoas eu quero atrair para a minha vaga? Se eu não tenho, né, o cuidado de receber essa pessoa com uma estação de trabalho organizada, se for presencial ou se for online, de fazer a recepção, o que é que eu espero de contrapartida dessa pessoa, da forma que eu a trato, né? Então, parece muito pequeno, mas é o grande início, e eu entendo muito da popularização do tema, porque que bom, não sei se na velocidade que deveria, mas que bom, né, que a gente está entendendo que as pessoas são realmente não gosto de chamar de bem, não, mas foi a palavra que me veio, mas que é o que realmente importa, que é o que faz a coisa acontecer, que é o que leva, né, a empresa à direção dos seus objetivos. Então, surreal a gente ter demorado tanto para pensar nisso. E que pessoas são complexas, então existem vários aspectos, inclusive os aspectos socioemocionais e psicológicos e tudo, que a gente contrata pessoas inteiras, né? Elas não deixam um pedaço delas do lado de fora. Então, a gente precisa, sim, falar sobre isso, tratar isso,
né, e cuidar uns dos outros. Então, eu só tenho super... Tá fechado o teu microfone. Tá ouvindo? Abriu. Pronto. E assim, eu queria até trazer, né? A etimologia da palavra cultura, especificamente, ela vem disso do cultivo mesmo, sabe? E para mim é uma metáfora assim, que faz muito sentido quando a gente fala de ser humano, né? Porque é cultivar, tá lá, pensa numa planta para ela crescer, né? Tem que ter lá a aguinha, tem que ter a luz ideal, tem que ter a gente conversando de vez em quando com a samambaia para poder elas ficarem animadas. E é bem isso mesmo, né? É cultivar mesmo. A cultura vem disso. E uma cultura organizacional, ela não é diferente disso, de a gente cultivar as pessoas para elas crescerem e entregarem os melhores frutos, aquilo que vai enriquecer o solo da própria organização e delas mesmo, no final das contas, né? Boa. Bom, é isso. Acho que por hoje a gente vai encerrando por aqui. Né, convido a vocês, a todo mundo que está aqui, acompanhar a Recrutei e a Mandaca nas redes, né, nas nossas redes aí. A gente aqui como Recrutei, o LinkedIn está sempre lá. Opa, Catarina! Quer falar ou quer escrever, Catarina? Não, vou falar, meninas. Fala Boa noite noite. para todos, né? Para os meninos também. Então, eu queria deixar, na verdade, uma contribuição, um relato, né? Eu sou recrutadora, Tech Recruiter da IT Recruiter, e a gente trabalha com muitas oportunidades para Portugal. Então, o que acontece? Quando a Vanessa ela trouxe, né, sobre essa questão de trazer, de oferecer experiência, né, para as pessoas, não só dentro da organização, mas eu acho que com as pessoas que estão conectadas a você, né, no âmbito de você atrair, no âmbito de você ganhar visibilidade, e eu observo isso muito no meu dia a dia. Por quê? Porque hoje eu resido aqui em Portugal, né, então, assim, foi um processo de mudança que eu passei para cá, junto com meu esposo, né, que é também da área de tecnologia. E o que acontece? Muitas pessoas se candidatam às oportunidades e não têm não tem conhecimento, não tem noção, às vezes, do que é mudar de país. E muitas vezes o candidato não sabe nem o quanto ele vai pedir, né, de pretensão salarial, não faz ideia. Então, assim, e isso a gente precisa realmente entrar com esse contato, com essa conexão com esse candidato, para passar para ele a realidade, orientar ele que faça essa pesquisa. Então, assim, porque às vezes vem toda essa novidade, né, essa visibilidade que tem de oportunidades de tecnologia em outro país, no caso Portugal, mas, assim, o falta do candidato ele buscar essa informação, né, então, assim, ele ter dados, né, para ele poder negociar com o cliente, para ele, de fato, saber se é isso que ele quer. E aí a gente entra, né, com esse papel. Então, às vezes, esse processo do primeiro contato, vamos dizer assim, do recrutamento, ele, às vezes, é um pouco mais longo por conta disso, porque nesse primeiro contato eu já percebo que o candidato ele não tem essa informação, que ele não sabe nem o que caminho ele está escolhendo, tipo assim, ele não parou ainda para pensar, para observar. Às vezes eu pergunto, sobre pretensão salarial, o que é que você pensa hoje, receber aqui em Portugal, aí o valor tem que ser em euro e tal. Ai, Catarina, não sei, nunca pensei, não. Então, assim, aí você tem que dar os caminhos para ele, né, então, assim, e existe todo um processo por trás disso, né, então, assim, não é só a questão financeira, né, então é esse cuidado também que a ETI tem, né, a ETI recruta de que o candidato também ele possa se planejar, né, não só pela questão financeira, mas um planejamento emocional, uma questão psicológica, porque, assim, é uma mudança de vida. Então, e não partir só da questão do boom, né, da tecnologia, mas também, então, quando você trouxe, Vanessa, sobre essa questão de oferecer experiências às pessoas, é isso. Então, nós estamos vivenciando exatamente isso, porque eu tenho candidatos que falam para mim, eu só queria conversar com alguém daí, eu só me candidatei na vaga para conversar com alguém daí, para eu entender como é e tal. Então, assim, então a gente vê que realmente é necessário, é fundamental você ter esse papel, assim, de gerar essa experiência, porque você tem um retorno de que aquela conversa, aquele bate-papo
foi satisfatório, você deixou, despertou naquele candidato interesse de buscar mais informações, né, sobre essa mudança de vida. Então, assim, Catarina, é muito importante. Pode falar, Vanessa. Desculpa trazer, mas assim, você falou uma coisa interessantíssima, e assim, e a família desse candidato muitas vezes, né? Exatamente. Porque às vezes a decisão dele é ir com a família, mas a família também está extremamente desamparada, vai para um país que não conhece nada, e como é que a gente vai fazer com que essa experiência seja boa também para os filhos, né? E poder dar lá uma listinha de escolas, de como é que faz, de facilitar realmente a vida, para que esse candidato não tenha problemas com a adaptação. Que esse é o ponto. Às vezes o candidato é ótimo, né? Mas a família não está preparada para isso. E depois não tenha um problema do tipo de negócios, né? Vamos dizer assim, de ser uma vaga cancelada, né? O candidato precisa voltar. Então, todo aquele investimento que o cliente fez e que a própria família desgaste também, né? Então, ou seja, realmente é um trabalho assim de cuidado, né? E o que você trouxe realmente assim, de experiência, né? Que é você lidar com o ser humano, é você oferecer experiência como proposta de valor, né? Então, ou seja, nesse processo, você vai ter que não desfazendo de uma vaga que seja dentro do mesmo país, porque eu acho que uma mudança de emprego, uma mudança organizacional, cultural, então, tudo isso tem que ser com muito cuidado. E aí a gente observa também, tipo, a gente também trabalha muito com a questão da pirâmide de Maslow, né? Então, quando a gente observa quais são as necessidades daquele candidato, então, onde é que ele está ali naquele patamar, né? O que ele está buscando, né? Então, aí entra esse ponto também da família que você falou, né? Então, assim, a família já está numa situação segura, já está aceitando bem essa questão, então, e por aí a gente vai galgando outras etapas. Mas é isso, gente, era só compartilhar com vocês um pouco. Muito bom, Catarina, obrigada. Alguém mais? Bom, eu acho que é isso, tá, Van? Então, convido, agradeço demais a tua participação, o teu conteúdo, o teu tempo em preparar esse material aqui para esse público. A todo mundo que participou, né, aqui do evento, sem dúvida nenhuma, é enriquecedor, né? Trocas como a da Catarina, depois a gente veicula esse material e também tem outras trocas, né? O que eu vinha fazendo de convite, segue nossas redes, né, lá na Instagram, LinkedIn, porque faz muita diferença, a gente vai lá compartilhando algumas coisas e a gente vai contar do próximo Recruit Talks, a gente vai contar lá, né, das próximas novidades que vai ter e convidar todo mundo a estar aqui com a gente nos próximos. Então, gente, tenha uma boa noite. Catarina, você está em Portugal, está super tarde aí. Obrigada especialmente a você, né, por estar até agora com a gente. E uma boa noite para todos. Se cuidem, fiquem bem, um forte abraço e até o próximo.